Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui no TB Drop, sua pílula de informação, cultura, entretenimento no canal do Texto Brasileiro, que, como vocês sabem, é o coletivo de dramaturgia que eu tive a honra de fundar e toco até hoje. Estou aqui com uma pessoa muito especial, Enéas Carlos Pereira. É um nome tão imponente quanto o cargo que ele ocupa no momento. Ele é o diretor de programação da TV Cultura. Só que mais do que isso, ele é dramaturgo, é um cara que vive a televisão, vive a literatura, vive o teatro desde muito tempo. Apesar de não ser um homem de muita idade, é um homem que já tem muita experiência e vem contar um pouco sobre esse novo momento da TV Cultura. Ele que já está há mais de um ano no cargo, implementou algumas mudanças, tocou alguns projetos que já estavam em andamento e é notado por todo mundo que estuda televisão, que vê televisão, que fala sobre televisão, sobre a evolução da TV Cultura, que vem mordendo algumas faixas de horário ali, onde deixa televisões comerciais, rasgadamente comerciais, para trás, em termos de audiência, oferecendo uma programação de qualidade e variada, como já é a tradição da TV Cultura. Enéas, um prazer estar com você aqui e um prazer falar sobre a TV Cultura, que eu tenho a impressão que é a emissora de televisão que conta com o maior carinho do público, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde ela é uma emissora aberta e que a gente assiste 24 horas por dia. Tudo bom contigo? Oi, Zé Vitor, como é que tá você, seus ouvintes, seus internautas? É um prazer, o prazer é meu de estar aqui com você agora, podendo conversar um pouco sobre a TV Cultura, sobre as mudanças que nós implementamos, um pouco sobre esse arco dramático para ficarmos na dramaturgia da minha carreira, e um super prazer. Quando você me convidou, eu aceitei de pronto, porque eu acho muito legal e tão difícil nesse momento a gente estar voltado e conectado com gente pensando em cultura, nesse momento em que a cultura, a indústria cultural tem sido tão vilipendiada, tão maltratada. Eu acho que assim, quando a gente tem esses espaços, quando a gente tem pessoas interessadas em nos ouvir, eu acho que a gente não pode deixar de se fazer presente, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite e que a gente tenha uma grande conversa aqui nesses próximos minutos, tá bom? Pois é, inclusive você tem uma grande culpa por eu ser quem eu sou, por trabalhar com cultura e com dramaturgia, porque um dos primeiros, se não foi o primeiro livro infantil que eu li na minha vida, foi A Vida Acidentada de um Vampirinho, e foi uma indicação da minha professora no Colégio Mary Ward, no Tatuapé, onde eu fiz o meu ensino primário, como se dizia na época. E nunca mais larguei os livros e tenho uma biblioteca grande aqui. Se deve também muito ao seu talento e à capacidade de envolvimento seu e de tantas pessoas como Valci Carrasco, Pedro Bandeira, que fizeram a literatura chegar às crianças. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre o teu trabalho brilhante na condução da programação da cultura. Enéas, você sente que as pessoas já têm uma noção básica, não precisa ser nada sofisticado, do papel da TV pública? Porque a gente está vindo de um momento recente onde tudo que se refere à cultura nesse país parece que ficou manchado por uma nórdea, uma espécie de névoa na compreensão das pessoas da importância desse assunto. Você sente que a TV pública já consegue se fazer respeitar e consegue cumprir o seu papel na sociedade, ou ainda tem um caminho grande para seguir? Zé, eu queria tanto te responder sim, falando em termos de Brasil e estando à frente de uma, se não da maior TV pública e do Brasil, mas não, isso ainda não existe, especialmente no Brasil. Se a gente pensar a TV pública como a BBC, como a PBS nos Estados Unidos, a BBC na Inglaterra e outras tantas, eu acho que elas hoje já cumprem esse papel, têm cumprido,
e tiveram um histórico diferente da TV pública no Brasil. Eu acho que o primeiro passo que contribui para esse desconhecimento em relação à TV pública do espectador, do telespectador brasileiro, ele remonta ao fato de que não é muito claro a divisão entre o que é uma TV política do que é uma TV pública. E muitas vezes há a sobreposição dessas duas situações, e aí é onde vem a névoa, onde turva-se a visão de uma TV pública. Hoje mesmo eu estava brincando com isso, eu estava muito tranquilo há 10 anos escrevendo em casa, aqui na Granja Viana, quando eu voltei para ser executivo de televisão e voltei para a TV. Uma das coisas que me levou muito a voltar foi a postura do presidente da TV Cultura, do Zé Roberto Maluf, que é um cara que tem um histórico junto a Bandeirantes, desde as dramaturgias da Band, lá atrás, Imigrantes. Ele foi vice-presidente da Band, foi vice-presidente do SBT. E o executivo da TV comercial, né? Exatamente, um grande executivo da TV comercial que me surpreendeu sobremaneira ao ter um olhar totalmente diverso para a TV pública. Ele falou, nós vamos fazer TV pública, não é uma TV política. A condição para que eu aceitasse vir agora, já aposentado, ele dizendo isso, voltar a dirigir uma emissora de televisão, é que não houvesse gerência política. A TV Cultura é uma TV do Estado de São Paulo, mas ela é uma entidade, é uma fundação de direito público com gestão privada. Isso as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender, que quem manda na TV Cultura não é o governador do estado, na realidade quem hoje gere a TV Cultura, além da diretoria executiva da qual eu faço parte, é um conselho curador. E esse conselho curador é composto das melhores cabeças da sociedade civil hoje no Brasil. Então você tem os reitores das universidades públicas, você tem grandes artistas, você tem a Lígia, que hoje já está velhinha, mas sempre participou do conselho curador, você tem o Jorge da Cunha Lima, você tem uma série... o Ricardo Otaki. Então essas pessoas, Jefferson Del Rios, você gosta de teatro, então você sabe, grande crítico. Maravilhoso crítico de teatro. Então essas pessoas que fazem, na verdade, a gestão da TV Cultura. Nós nos reunimos com eles mensalmente, e ainda há um segundo conselho na TV pública, na TV Cultura, que é o chamado Conselhinho, onde a gente tem gente como Boni, como Scalamandré, que também o Fábio não, o Fábio, um dos filhos do Barretão está lá conosco, o outro faleceu. Então é isso que eu acho que assim. Então a TV pública tem que ser entendido como o quê? A TV pública, ela é uma concessão, como todas as outras, mas que está a serviço da sociedade civil. A gente tem, o nosso compromisso é proporcionar de forma aberta, democrática, de acesso democrático a todo mundo, conteúdos os quais normalmente essas pessoas não teriam acesso. Não teriam acesso tanto por uma questão econômica, quanto por uma questão de hábitos e de condicionamento cultural, onde eles se condicionam a assistir sempre as mesmas coisas. E eu sou muito tranquilo para falar sobre a TV pública, porque eu passei por todas as outras. Com exceção da TV Gazeta, eu passei por todas as TVs abertas e por várias TVs fechadas, também TVs a cabo. Então, assim, eu fico muito tranquilo em falar isso, sabe? Porque não é uma crítica às outras televisões, mas é um entendimento e uma percepção da função da TV pública. Você tem que ter um compromisso de acesso democrático à cultura, à educação, ao entretenimento e proporcionar conteúdos de qualidade. E a TV Cultura hoje também ela tem uma dificuldade muito grande em ser percebida como uma TV nacional. Ela ainda é vista muito como uma TV paulista ou paulistana. E, na realidade, nós estamos presentes em todas
todas as capitais do Brasil. E a função que a TV Cultura cumpre como TV pública, eu te diria hoje, Zé, que ela é muito mais alcançada no resto do Brasil do que em São Paulo. Sabe? Porque a gente leva conteúdos, porque não adianta a gente ficar falando de streaming, cara, eu por força do ofício, eu tenho 8 ou 10 streamings, eu assino todos os streamings para poder entender o que está acontecendo. Mas, se a gente andou 200, 300, 400 quilômetros ao norte de São Paulo, você já vai ter problema de conexão, você já vai ter... E além disso, você tem uma faixa de população que não tem acesso a isso. Então, quando a gente... Já foi medido em algumas pesquisas, grande parte do usuário comum de internet do Brasil o faz pelo celular. Ou seja, imaginar que uma pessoa vai consumir televisão pelo streaming, uma série, uma novela, ver um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy, e que ela vai gastar o pacote de dados que ela tem para passar um mês consumindo aquilo, é ser muito ingênuo, né? As desigualdades do Brasil dão para a televisão, ainda mais para a televisão pública, um papel muito importante, né? Isso é fundamental. E é isso que a gente tentou implementar nesses 3 primeiros anos de gestão do Maluf, sendo que eu 1 ano e meio como diretor de programação e antes como conteúdo e tal, e a gente tenta levar muito, muito a sério e não nivelar por baixo. Óbvio que a gente não quer ser uma TV hermética, sabe? Mas a gente quer proporcionar conteúdos de qualidade. Muito interessante. Existe um posicionamento da marca e uma visão do que deve ser feito, que isso é inegável. Eu queria até que você opinasse sobre o que eu vou dizer. Você pega... A bola vai sendo passada de um governador para outro e cada um tem a sua visão política, tem a sua maneira de entabular a aprovação das coisas na Assembleia, os interesses que estão em jogo. Mas a gente vê que cada um que passa para o outro faz as suas mudanças, até de nome. Por exemplo, eu me lembro de quando eu era criança, eu tenho dificuldade até hoje de falar cultura. Para mim é RTC. Canal 2, né? TV2. Até de nome ela ia mudando. Só que ela sempre manteve essa linha. Com mais dinheiro, menos dinheiro, mais liberdade, menos liberdade. E eu tenho a impressão que isso não vai mudar, mudando qualquer que seja o governo, porque é um patrimônio realmente do governo. E como você esclareceu, a questão de haver um conselho, dela ser mantida por uma fundação independente, eu acho que isso é meio um garantidor disso, né? Ou você acha que não, existe espaço para destruir o que a gente demorou tanto? Olha, eu te diria o seguinte... Os governos vão passam e passarão. A TV Cultura vai ficar. E acho muito, a sua leitura é muito, muito precisa em relação a isso. Às vezes de uma forma mais comprometida com o espectador, outras vezes com uma forma mais comprometida com o projeto político de A, B ou C, mas a TV Cultura se mantém, porque o compromisso dela, e isso... Quanto mais claro a gente tem, Zé, melhor. Ela tem um compromisso com o governo? Sim. Porém, não é único. O nosso maior compromisso é com a sociedade civil. E por isso o Conselho garante isso para nós. O Conselho não é escolhido pelo governador, você entende? O Conselho é eleito dentro do próprio Conselho. Então isso é muito importante. E é entender a TV pública, como é entendida a BBC, como é entendida a PBS, como são entendidas uma série de outras TVs. Elas são patrimônios da população. Elas não são propriedades do governo de plantão. É o tal negócio, é um projeto maior, é um projeto de nação. Eu passo, Maluf passa, outros passarão, Carlos Coelhos Telles passou, que é o meu grande parceiro, você mencionou o Draculinha, nós escrevemos juntos isso em 1986, que, por curiosidade, eu vou te contar uma coisa, ele nasce na TV Cultura. O Draculinha era uma historinha do Bambalalão que nós adaptamos para o teatro, para o Abujamra e o Fagundes produzirem, e depois vira a coleção de livros que foi esse sucesso
sucesso estrondoso Eu não sabia disso. Ninguém sabe disso, quase ninguém. O Draculinha nasce numa historinha do Bambalalão. E de lá ele vai para o teatro, a gente faz A Vida Acidentada, um musical no teatro, e do teatro, o teatro faz um sucesso tão grande que ele vira uma coleção de livros que foi até o Queiroz morrer. Quando o Queiroz morre, eu falei, não, acho que agora nós não vamos seguir com isso. Deixa o Draculinha como está. Inclusive, aproveito para mandar um abraço para o Marilan Salles, que mora aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, e que trabalhou no Bambalalão, e a gente já teve várias conversas sobre esse programa, sobre o quanto era maravilhoso. A programação infantil da televisão Cultura sempre foi eu acho que né? Sempre foi feita com muito carinho, né? É porque os pilares do Estatuto da TV Cultura, eles são cultura, educação, informação e entretenimento com qualidade. Então, quando você faz educação, a informação, não tem como dissociar isso da formação do cidadão e daí isso parte com a criança, né? Com certeza. Falamos da TV Cultura em essência, de forma etérea, vamos agora para o dia a dia, para o batente. Vamos lá. Ultimamente, a TV Cultura ela voltou a ter uma linha que ela já teve várias vezes e voltava, que é a linha da televisão popular, ou seja, de ter de tudo um pouco. Está trazendo de volta a dramaturgia, trouxe de volta o automobilismo, investe em formatos que antes eram muito comuns, depois sumiram e tal. É mais ou menos essa a linha que se pretende permanecer, ou isso é uma coisa ocasional que foi aproveitadas as oportunidades que havia? Não. Na realidade, isso é muito bem pensado e trabalhado, porque o que acontece? A TV, uma coisa é você fazer uma TV popular, outra coisa é você fazer uma TV popularesca. São coisas absolutamente distintas. E eu volto a te dizer, posso falar de cátedra com isso, porque eu faço coisas populares e já fiz coisas absolutamente popularescas. Eu criei eu brinco que eu criei um monstro, que era o programa do Sérgio Malandro, A Hora do Capeta, sabe? Então, eu acho que assim, eu tenho a expertise do Bambalalão, do Rá-Tim-Bum, não do Castelo que eu não participei, mas do Rá-Tim-Bum, do Cocoricó, mas sei também trabalhar para fazer a Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro. Então, é óbvio que a gente tem que saber aonde a gente está, o que a gente quer naquele momento. Então, quando assume essa diretoria, o Maluf traz esses executivos todos eles vêm com uma experiência muito grande de televisão, seja TV fechada ou seja TV aberta. Então, sem abrir mão da qualidade, a gente estabelece um diálogo com vários níveis, várias camadas do público. Quando eu falo camadas, não falo só em termos de classe social, falo também em termos de fruição do entretenimento, de gente que gosta... Então, assim, por exemplo, a gente tem a Europa League, que é a Copa... não é a Champions League, a Europa League equivale mais ou menos à nossa Copa Sul-Americana, né? A Sul-Americana. Quinta passada, jogaram Barcelona e Nápoles, sabe? Deu um boom de audiência na televisão e as pessoas, nossa, nem sabia que gente que me conhece, a TV tá passando o jogo do Nápoles, por quê? Eu falei, não, a TV passa a Europa League. Mesma coisa com Fórmula Indy. E também a gente busca, falando de esporte agora um pouco, inovações, por exemplo. Quando a gente traz a Fórmula E, que é a fórmula elétrica, a gente está buscando o quê? Energia limpa. Então, todo o conteúdo que a gente traz para a TV Cultura, a gente busca associá-lo a causas e compromissos com uma sociedade mais civilizatória, um processo mais civilizatório de sociedade. Então, essa popularizada que a TV está dando e está fazendo agora, ela vai muito ao encontro do quê? Da experiência de todos esses profissionais, sabe? Então, a gente... E assim, eu adoraria que a gente tivesse condição de fazer muito mais coisa. Agora, a gente tem orçamento muito curto, orçamento anual da TV Cultura equivale a de um programa dessas televisões. Então, a gente realmente faz...
milagre lá. Mas faz milagre porque o que acontece? É um compromisso de todo mundo, e principalmente dos funcionários, dos colaboradores. As pessoas que estão na TV Cultura estão por acreditarem naquele processo. E é assim também que eu consigo, eu e todos nós da diretoria, trazer talentos para lá, porque é óbvio que eles vão ganhar um quinto, um sexto do que eles ganhariam em qualquer outro canal, em qualquer outra produção de streaming. Então eles vêm comprometidos com uma causa. E aí vai esse carinho que você falou, que todo mundo tem pela TV Cultura. Muitos começaram lá, é o caso do Fagundes, tudo. Então existe esse carinho pela TV Cultura. Outro dia, só para um parênteses, a gente está fazendo um documentário sobre o Rolando Boldrin. E aí ele fez 85 anos, a gente fez um grande show com ele na cidade natal dele, São Joaquim da Barra, aqui no interior de São Paulo e tal, e fazemos um documentário sobre a carreira do Boldrin ao longo desses 85 anos. Chamei para dirigir um grande amigo meu e um diretor de cinema fantástico, que já estava praticamente aposentado, que é o João Batista de Andrade, sabe? Aí eu falei, João... Nome histórico do nosso cinema. Histórico do cinema. Como eu tinha escrito o último filme do João Batista, que ainda não foi rodado, eu liguei para o João, lá em Gonçalves, falei, João, tem uma proposta indecorosa para te fazer. Ele falou, o quê, né? Falei, você não quer dirigir um documentário? Não vou sair daqui de Gonçalves, essa pandemia. Eu falei, um documentário do Boldrin. Ele falou, aí já mudou de figura. Porque eles são amigos. Os 2 prêmios que o Boldrin ganhou no cinema, o Boldrin só fez 2 filmes, Doramundo e O Tronco. Nos 2 ele foi premiado como melhor ator. E foram filmes dirigidos pelo João Batista de Andrade. Aí eu consegui juntar toda essa turma para fazer esse documentário. E aí só para dizer que o João comentou comigo. E o João estava lá no tempo da morte do Herzog, saiu um pouquinho antes de 76, ficou até 74, 75, depois João vai para o Globo Repórter, vai fundar o Globo Repórter lá na Globo. E ele falou, Enéas, no meu tempo aqui era meio exército de Branca Leone. Eu falei, João, não mudou nada, continua igual, você está entendendo? Pode ter certeza que não mudou 40 anos depois, continua exatamente igual. É bater o escanteio e subir para cabecear, que senão a gente não faz. Tá? Mas é isso, tá? Enéas, você sente reconhecimento, não digo popular, porque esse não é um assunto de discussão de todos, mas das pessoas com quem você tem interlocução, colegas do meio e tal, você sente um reconhecimento desse trabalho de pouco mais de um ano que você vem exercendo? Porque, olha, do ponto de vista da imprensa, eu sinto total reconhecimento. Todo mundo percebe que alguma coisa mudou na TV Cultura. Isso, outro dia, eu não me lembro se foi a Patrícia, se foi a Kogut ou foi a Cris Padiglione. Não, foi a Cris comentando com o Paulo Marcum, que é um ex-diretor da TV Cultura também, o apresentador do Roda Viva e um grande amigo. E acho que ela falou, olha, isso quando o Del ainda era vivo, alguma coisa está acontecendo na TV Cultura, porque eles estão fazendo... Eles são os únicos que estão fazendo algo diferente. Isso era no tempo que começou a pandemia, essa coisa toda. Se eu vejo um reconhecimento da imprensa, sim, do público, você sabe que atingir a audiência é uma coisa que mais já sinto, já percebo isso, das pessoas próximas a mim, vejo esse reconhecimento, mas o que talvez respondesse essa tua pergunta, Zé Vitor, é que mais do que o reconhecimento, eu tenho a satisfação de estar presente nesse momento lá. Eu sei que a gente está fazendo melhor. Está longe do ideal? Está. Entre o real e o ideal, eles têm distâncias aí a serem percorridas. Mas está longe do ideal, conseguimos algumas coisas, mas eu te diria que eu estou satisfeito. O dia que eu sair da TV Cultura, eu saio de alma lavada, até agora, tá? Pode ser que a coisa mude. E assim, respiro e falo, ufa, retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade me deu. Eu sou um fruto, assim como o Zé Roberto Maluf, da escola pública. Eu estudei, eu nasci e morei onde você estudou. Você estudou no Maria Ward, eu nasci no Brás, me criei um pouco na Moca, que é um bairro tradicional aqui. Depois, com 8 anos, me mudei para o Tatuapé, perto da Praça Silvio Romero, e estudei em colégio.
Estudei em colégio público até um determinado momento, depois fiz o colegial num colégio particular de padres, voltei, minhas duas graduações, meus cursos universitários foram em faculdade pública, na USP. Então, quando eu faço esse trabalho para a TV Cultura, porque a TV Cultura é o seguinte, é trabalhar muito, ganhar pouco. Você sabe, mas poder fazer, experimentar e arriscar. Então, é isso. Então, assim, eu sinto que, de alguma forma, quando a TV atinge esse objetivo de democratizar o acesso, eu estou retornando para a sociedade, para a coisa pública, aquilo que eu recebi, a educação pública até a oitava série, as duas graduações que eu fiz em escola pública, em faculdades públicas, que eu não paguei um tostão. Então, isso é uma forma, eu acho, de retribuir para o Estado, e aí o Estado que eu digo para o país, aquilo que eu recebi. Então, assim, quando você me pergunta, a percepção existe, muito grande, mas mais do que isso, tem a satisfação, cara. Eu acho que assim, a satisfação de você ter essa oportunidade de fazer isso nesse momento, principalmente no momento desse, onde os ânimos estão tão acirrados, a polarização está tão desbragada, tão declarada, sabe? E a gente tem aí, parece que uma involução, a gente está voltando à década de 40 do século XX, sabe, com pensamentos e tal. Eu acho que eu me sinto recompensado nesse sentido. Maravilha. Você citou o Del Rangel, ele estava aqui na minha pauta. Duas pessoas que eu queria que você falasse delas, porque eu acho que você é meio que a soma das duas, em termos de trabalho à frente da programação da TV Cultura, que são Carlos Queiroz Teles e Del Rangel. Essas duas pessoas que já se foram, elas contribuíram demais para a televisão, e cada um com o seu perfil. Por exemplo, o Del é um homem que dedicou praticamente todo o tempo que ele esteve na televisão à dramaturgia. O Carlos, ele já tem uma coisa um pouco mais abrangente. O que ficou deles em você e o que ficou deles na cultura? Rapaz, você me deixa até emocionado para falar disso, porque na realidade você é um cara super perspicaz. Talvez eu seja realmente o resultado da aprendizagem que eu tive com o Queiroz e com o Del. Foram, assim, os dois foram grandes amigos meus. Essa é a primeira questão. E aí eu vou chegar ao que ficou deles. Então, os dois foram grandes amigos meus. Quando eu tinha 18 anos, eu saio da USP, eu entrando na USP, fazendo comunicação e artes na USP, eu vou bater, por conta do meu pai era amigo de uma pessoa do conselho, eu vou bater na porta da cultura para que, eu quero fazer alguma coisa aqui e tal. Imagina, não tinha, fazia teatro, fazia artes cênicas e tal. Queiroz me põe, isso eu estou falando de 85, 86, Queiroz me põe na frente de uma televisão, porque naquela época ainda existia aquela coisa, aquele ranço ainda dos anos 70, que, pô, se você foi para a televisão, você está se vendendo, né? O Queiroz me põe sentado na frente de uma televisão e fala, o futuro é esse aqui. Então, se você quiser viver disso, viver do seu trabalho, é aqui que você vai viver, não é no teatro. Um cara que àquela altura já tinha ganhado 2 prêmios Mulher, virar para mim e falar isso, um cara que eu estudava na universidade, então eu tinha que ouvir isso, de alguma forma. Tá? E aí foi que nós nos tornamos amigos, nos tornamos parceiros de trabalho, trabalhamos intensamente até, se não me engano, o Queiroz faleceu em 92. Então nós trabalhamos de 85 a 92 intensamente, tanto na TV, fazendo infantil, Bambalalão, depois fazendo teleteatro, as adaptações para o teleteatro e tal. Até o Queiroz falecer, a gente trabalhou intensamente. O Del, a mesma coisa. Del, eu encontro o Del. Na realidade, assim, eu estou no núcleo de novela da Record, que estava começando no início dos anos 2000. Aí, o Atílio Ricó é mandado embora, vai para Portugal, tal, precisava trazer um novo diretor, e eu converso com o Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco, tal, acho que hoje ainda é da Record, tal, e com o Henrique Martins, que era diretor na época, tal, eu falei, gente,
Eu conheço um cara, o Del Rangel, na época o Del já tinha dirigido Trapalhões, essa coisa toda, estava na Globo, tinha feito Os Maias, estava fazendo Os Maias, junto com o Luiz Fernando Carvalho, que coincidentemente hoje nós trabalhamos juntos na série dos 200 anos. Ligo pro Del, falei, Del, você não quer vir aqui? Bom, conclusão. Del vem para São Paulo, ele morava em São Paulo, mas estava no Rio lá, finalizando Os Maias e tal. Vem para São Paulo, se acerta e a gente monta esse núcleo de novela da Record que existe até hoje, 22 anos depois, com todas as mudanças do mundo, tá? E a gente também ficou amigo. Ficou amigo e, como todo amigo, em um momento a gente se separou, se distanciou e agora, próximo da gestão do Maluf, o Maluf convida o Del para ser diretor de programação e ele vem aqui em casa. Ele falou, Nenés, quero que você vá comigo para ser diretor de conteúdo. Eu falei, Del, eu tô tão sossegado aqui em casa, escrevendo, tá? Ele falou, não, pelo amor de Deus, você tem que ir para lá. Eu falei, mas Del, eu já tô na TV Cultura, eu sou coordenador de roteiro. Ele falou, não, acaba com essa folga de ficar em casa, vamos lá todo dia. E eu lembro que hoje eu contei até essa história lá na TV, e aí ele pegou e ainda fez uma piada, ele falou, é o Kid Morangueira. Eu falei, Del, o que tem a ver o Kid Morangueira? Ele falou, como é que pode um cowboy fora da linha comprar um sítio e querer criar galinha? Eu falei, tá bom, então vamos voltar para televisão para fazer tal. E aí voltamos durante praticamente... Um ano a gente trabalhou junto e era um time azeitadíssimo, ele era diretor de programação, eu era de conteúdo e a gente cuidava de toda a programação. Aí aconteceu o episódio que aconteceu, do falecimento dele comigo no carro, um infarto fulminante, né? Coisa e aí foi muito estúpida, né? Muito traumática. Foi bem triste, rapaz, porque naquele momento a minha vida foi bem complicada. Eu vinha no dia 13 de abril, a minha esposa foi diagnosticada com câncer no cérebro. Eu fiquei 2 meses afastado da TV no hospital com ela, e aí ela estava. Aí depois de 2 meses saiu do hospital, eu tinha voltado para casa fazia uma semana, aí voltando para trabalhar, e ele estava ótimo, a gente trabalhou o dia todo, ele estava ótimo, e foi aquele infarto fulminante. Então, assim, com certeza eu sou o resultado dessas duas pessoas. O Del era o cara mais criativo, inquieto, artístico, que ia. Queiroz era muito parecido comigo nesse sentido. Era um cara que dominava o todo. Ele não era tão artístico como o Del. O Del é um criador mesmo, né? O Queiroz era mais um gestor, mas conhecia tudo isso. Queiroz tinha milhões de semelhanças comigo. Nós dois estudamos direito no Largo São Francisco, começamos escrevendo poesia, então fomos para o teatro e tal. Então, quando você me pergunta o que fica dos dois, rapaz, eu te diria que fica saudade, viu? Porque eu tenho uma puta saudade desses dois caras. E o trabalho deles está lá imortalizado. Todo dia que eu sento na sala com o Maluf para despachar e para acertar, eu sento na sala Carlos Queiroz Teles. Toda vez que eu vou no estúdio D para ver o que está fazendo, para ver se a grua está subindo, descendo, para ver se tem algum problema, eu entro no estúdio Del Rangel. Então, para mim, eles estão comigo o tempo todo, sabe? Eu não dissocio, sabe? Na minha sala tem uma foto tô eu, o Del e a Mariana Guarnieri, que foi tirada um dia antes dele morrer, uma foto de nós 3 juntos lá, tal, que nós trabalhávamos juntos, né? O Queiroz tem uma foto dele aqui na minha sala, porque são pessoas muito próximas. Então, assim, o trabalho deles fala por si, sabe? E o que fica, para mim, é assim, a saudade e a gratidão de tudo que eu aprendi com esses dois caras, sabe? Eu aprendi muito, eu tive muita sorte na vida de ter bons mestres. Tive bons mestres na universidade, eu tive aula com Sábato Magaldi, com Jacob Ginsburg, eu tive aulas muito interessantes. Tive a honra de ser parceiro do Carlos Queiroz Teles numa série de espetáculos e especiais de televisão. Tive a honra de escrever para o Del uma série de coisas, e assim como eles, tive parceiros como tenho até o Luiz Alberto de Abreu, dramaturgo, sabe, no Antunes, o Timochenko Web,
que já faleceu há um bom tempo, o Timó foi meu professor. Então, assim, eu aprendi muito com o Henrique Martins, com todos eles. E sou muito grato a todos eles. E a TV, com certeza, eles vão estar imortalizados lá com o trabalho que eles fizeram, grandes coisas lá dentro. Você falou aí uma galera pesada do Teatro Paulista, né? Sim, Timochenko Web, se não me engano, era de Prudente, não era isso? Presidente Prudente, exatamente. Exatamente. Timó era de Presidente Prudente, autor do Palhaços, de A Perseguição, do Zero ao Z, não me lembro bem. Timó é um querido, querido, querido. Todos eles, eu trabalhei com todos eles, né? Então, aprendi com todos eles, na realidade, mais do que trabalhar. O Abreu, eu consegui falar com ele uma vez por telefone, porque eu sou amigo da Adélia, esposa dele. A Adélia falou assim, você quer falar com o Abreu? Eu falei, pelo amor de Deus. Ligou para ele e me colocou no telefone para falar com ele. Falei, eu só queria dizer que eu te amo, adoro a sua obra. O Zé, eu te diria, a gente chama ele de Zé, os mais das antigas chamam ele de Zé, porque ele não tem Zé no nome, né? Luiz Alberto de Abreu, mas todo mundo diz que ele tem cara de Zé, então a gente chama ele de Zé. O Zé, eu te diria que, ao lado do Nilton Moreno hoje, talvez sejam os dois grandes autores de teatro no Brasil. O Zé, para mim, é uma sumidade, tanto que o texto dos 200 anos, essa minissérie, ele é que fez o texto, né? Eu chamo o primeiro cara, porque na realidade essa minissérie ia ser dirigida pelo Del, escrita por mim, virou tudo. O Del morreu, eu virei diretor de programação, falei, bom, e agora? Como é que nós vamos fazer esse troço? Aí eu falei, começar por um bom autor. Quem seria o autor dos meus sonhos? Luiz Alberto de Abreu. Chamei o Zé, imaginei que ele estivesse na Globo, eu falei, não, Enéas, não estou, saí da Globo e tal. Aí falei, então vem que eu quero te fazer uma proposta. Na sequência, o Zé talvez tenha escrito e feito com o Luiz Fernando Carvalho, talvez uma das melhores coisas que a TV brasileira produziu, que é o Hoje é Dia de Maria, né? E aí eu falei, ô Abreu, o que você acha da gente convidar o Luiz? Ele falou, vamos, liga para ele. Aí liguei pro Luiz e no fim deu no que deu tudo certo. Abreu, para mim, é um monstro. Os dois fizeram a última novela das 9, que eu parei, sentei e falei, eu vou assistir essa novela, que foi o Velho Chico. Ficou muito marcada pelas tragédias, mas que novela boa, que trabalho. Velho Chico, eu ainda estava falando com o Luiz Fernando Carvalho outro dia. Eu falei, Luiz, o Velho Chico é uma novela injustiçada. Ela é muito melhor do que ela foi recebida na época. Mas como todo artista... O Luiz é muito isso, e o Luiz me lembra muito Antunes. Ele me lembra a obsessão dele, o preciosismo com as coisas. É o Antunes, cara, exatamente. Eu e o Abreu trabalhamos anos com o Antunes lá no CPT, então ele me lembra muito o Antunes. E eu falo, a obra do Luiz está sempre à frente do tempo. Os Maias foi muito malhado no final dos anos 90. Hoje é considerado uma obra-prima. Você vai em Portugal... Você vai na Cinemateca, tem referência aos Maias lá. Hoje é Dia de Maria, ele não foi tão, ele conseguiu ser compreendido e absorvido pelo público e chegou a ganhar Emmy e tal. O Velho Chico entra nessa seara de talvez ter uma novela que injustiçada, que ainda vai ser reconhecida com o tempo, né? Enéas, antes que eu seja forçado a abrir uma cerveja e pedir uma porção de salame... eu sou bom de conversa e você também, né? Eu acho melhor a gente já ir se encaminhando para o fim. A gente está falando muito sobre a TV Cultura de ontem, de hoje. Falamos um pouco sobre o que pode ser o futuro, com essa dificuldade do streaming num país que tem problemas econômicos e de infraestrutura, etc. Como você vê o fato de uma emissora com tantas dificuldades, orçamentárias, inclusive, que tem algumas limitações de linguagem. Você não pode fazer qualquer coisa na TV Cultura. A TV Cultura ela tem mais filtros da criação até a tela do que as outras emissoras, né? Não basta você tirar uma ideia do bolso do colete. Aquilo tem que ser aprovado e, enfim, atender aos valores da emissora. Como é que você enxerga quando uma emissora com todas essas dificuldades e,
impeditivos mesmo, de alguns truques mais baixos, digamos assim, chega e ganha de uma emissora comercial, se aproxima em médias de audiência de emissoras que fazem tudo por audiência. É uma satisfação diferente ou você não liga para isso? Opa, se eu dissesse que eu não ligo, eu estaria sendo extremamente mentiroso e hipócrita com você. Essa talvez seja a grande razão de também estarmos lá, sabe? Mas é entender que, assim, o que vem com essa suposta, vamos chamar de vitória, nesses momentos de vitória, não é a satisfação de ter derrotado o adversário, não é isso. É a satisfação de perceber que um público que normalmente não estaria nessa televisão e não reconheceria esse tipo de conteúdo como algo interessante para ele, passa a reconhecer. Então aí, cara, é mais ou menos que você fala, pô, valeu a pena, sabe? Quando eu começo a entrevista e você vira para mim e fala, o primeiro livro que eu li foi o livro o livro que você escreveu do Draculinha, cara, eu vou te dizer que isso me dá uma satisfação, porque valeu a pena, porque essa vida que a gente escolhe, ela não é uma vida, existe um glamour e uma estética do meio artístico que ele não é verdadeiro. Isso é mais ou menos, eu brinco muito, é como jogador de futebol, você tem que é o Neymar, que você tem aquela... Agora a grande massa luta todo dia e treina e tem derrotas, tem contusões. A mesma coisa é a televisão. A televisão é um construir diário. Assim, eu tenho, por exemplo, a pessoa que trabalha muito diretamente comigo é uma diretora de produção que, nos anos 90, começo dos anos 2000, ela era famosíssima dentro do meio da televisão, que é a Paula Cavalcante. Paula trabalha comigo. Paula não tinha ideia do que era uma TV pública, uma TV não comercial. Porque foi diretor, fez a Casa dos Artistas, anos a diretora do SBT de produção, foi a CEO da Fremantle, da Endemol. Então hoje depois de 1 ano e meio juntos trabalhando, ela falou, Inés, você me ferrou. Eu falei, por quê? Porque eu nunca mais vou conseguir trabalhar de outra televisão depois de ter... Eu falei, consegue, Paulo, calma, tá? Tudo dá certo. Então, quando eu vejo a vitória nossa, não é uma vitória da TV Cultura. Eu te diria que é uma vitória do Brasil, é uma vitória de um Brasil civilizatório que vai caminhando para ter valores, e não são valores forçados, valores utópicos ou valores moralistas. É o valor à educação, é o valor à cultura, por exemplo, nós somos a TV com a maior quantidade de horas de programação acessível do Brasil. Nós temos um centro de acessibilidade que tem mais ou menos 45, 50 pessoas hoje, que a gente trabalha com toda a linguagem de Libra e a gente traz... Nós acabamos de ser considerados pela Rede de Diversidade da Disney como um modelo de acessibilidade na América Latina. Quando eu vejo uma criança que não ouve assistir um desenho nosso, e, cara, para mim isso é muito mais valioso do que qualquer ponto no cantar Ibope. Mas, volto a te dizer, o caminho, você percorre o caminho, mas você tem que atingir teu objetivo, ou pelo menos ter se esmerado ao máximo para atingi-lo. Então, diante disso, a satisfação que eu tenho é menos de estar à frente do meu adversário e mais de estar dando base para uma população mudar os seus conceitos e os seus hábitos de consumo de entretenimento. Eu acho que assim, a TV não e o streaming não são excludentes, a TV comercial, o SBT, a TV Cultura, eles não são excludentes, mas são propostas diferentes e a gente tem que proporcionar ao público essas propostas e ele que escolha, sabe?
É mais ou menos uma analogia que pode parecer burra, mas eu acho que pode funcionar. É mais ou menos como você oferecer uma refeição balanceada, que uma nutricionista pensou e elaborou com todo cuidado, cortou gordura, cortou açúcar e tal, e aquilo agrada mais do que um fast food que foi feito de É qualquer isso. maneira, né? Deve ser uma satisfação especial. Uh, Enéas, vocês trabalham com criação apenas interna? Vocês recebem projetos externos? Como é a questão da criação de novos projetos na cultura? Olha, a gente tem as duas formas de trabalho lá, tá, Zé? A gente tanto tem nossos núcleos criativos de produção e também trabalha muito com a produção independente. Gostaria de trabalhar muito mais, Zé, porque eu sou um cara que quando eu saio da TV em 2011, 2012 e do dia a dia da televisão, fico como roteirista. Até 2017, 18, eu trabalho direto com a produção independente. Durante esses 3 anos primeiros desse governo, onde a produção independente foi muito judiado, o audiovisual, nós nos tornamos eu te diria, um porto seguro da produção independente, tá? Não ainda coproduzindo como gostaríamos de coproduzir, mas licenciando muitos conteúdos. E que isso ajudou em muito, não só a produção independente, a indústria, as salas de exibição de cinema também. No auge da pandemia, a gente fez um acordo com Belas Artes, com Reserva Cultural e com a Califórnia, a distribuidora, onde nós licenciamos filmes deles que são, notadamente, para quem conhece São Paulo, são, junto com o Itaú Cultural, o Itaú, a sala de cinema do Itaú, lá da Augusta, são os locais onde existem os filmes de arte, os melhores filmes. E aí nós fizemos um acordo com eles, quando os cinemas estavam fechados, e nós criamos aos domingos, às 10h30, às 10 horas da noite, o Cine Cult, onde a gente leva filmes que jamais seriam exibidos na televisão aberta. Filmes de arte, onde as pessoas têm essa oportunidade de assistir esses filmes. Então, assim, se a gente tiver mais aí, não sei, as gestões mudam e tal, mas o futuro é que a gente implemente ainda mais as coproduções com produção independente. Até porque a TV Cultura, dada a sua estrutura enxuta, ela está no limite dela de produção. Então as nossas equipes trabalham em 2 programas, 3, chegam a trabalhar em 3 programas. Então, assim, toda a dramaturgia que nós estamos fazendo, nós tivemos que fazer fora da TV Cultura, alugamos um grande estúdio e estamos fazendo fora. Então, assim, a produção independente é muito bem-vinda, até porque eu sou uma cria da produção independente, né? Então, ela é muito bem-vinda e a gente trabalha dessas duas formas. Já existem alguns programas que a gente testou já com produção independente, com coprodução. O Conversa Piada foi um deles, com o Cacete Planeta. O Matéria-Prima, o começo do Matéria-Prima com o Rafael Cortez, chamar de Cacete Planeta é tudo que eles não querem. Eles pediram para. Mas tudo que eles não querem é ser chamado da turma do Caceta. Mas é difícil disso. Eu falo, cara, vocês encantaram o país como o Cacete Planeta. Então é difícil. É difícil desvincular. Desvincular. O Conversa Piada. Agora, o Rafael Cortez, essa primeira temporada dele curta foi em coprodução. Agora a gente está trazendo para dentro da TV. O Átila, Connection também era, né? Manhattan foi assim, Manhattan era uma coprodução com a Blend, então foi isso. A gente é bem aberto, e a coprodução nossa não se resume à dramaturgia e ao documentário não, sabe? Ela também está aberta para programas de linha e tal. Correto. Eu procurei fazer perguntas mais genéricas, porque o factual está aí a imprensa para cobrir e tal. Eu tentei me ater a coisas um pouco mais abrangentes para a gente descobrir qual é o borogodó dessa emissora que conquista os brasileiros. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que cabe, que o nosso querido Abu sempre fazia no Provocações. Ele sempre perguntava para a pessoa assim: fulano de tal, qual é o maior engano que as pessoas cometem ao falar de você?
Eu vou perguntar para você, mas na verdade a pergunta é: qual o maior engano que as pessoas cometem ao falar da TV Cultura? Cara, tem tantos, mas eu acho que assim, o maior engano que as pessoas cometem, talvez, ao falar da TV Cultura, eu vou citar dois enganos, tá? Se me der a oportunidade de jogar um duplo aqui, se a gente ainda tivesse o Abu, já ia te puxar a orelha. Mas eu acho que é assim, é a visão de que é uma TV chata, que ninguém entende. Sabe? TV Cultura é chato. Eu ouço um programa esportivo quando volto do caminho, e aí outro dia eles falaram, pô, não sei o que, tava pensando que tá na TV Cultura, porque o cara tava falando sério, né? Aí como eu sou amigo do cara que faz o outro programa, eu liguei pra ele e falei, ô Aldrin, pô, manda parar de falar mal da TV Cultura aí. Aí falando que é uma TV só de coisa séria e tal. Isso também levou a gente a trazer também humor um pouco para lá, que foi o Conversa Piada, essa coisa toda. Mas eu acho que o grande erro que se comete é, sem assistir a TV Cultura, julgá-la que é uma TV chata. Porque aí o cara vai assistir e descobre que não, sabe? Ele fala, pô, não é isso, né? Eu acho que é isso. Não vou dar o segundo engano, não. Tá? Então, eu vou te perguntar o que é a vida. Rapaz, o que é a vida, né? Como dizia o Abu e agora diz pergunta o Taz, né? Cara, a vida para mim é um pouco esse momento que eu tô passando e aqui com você, de falar de dois caras que já não estão mais vivos, mas permanecem absolutamente presentes na história da emissora, na minha história. Então a vida não é o coração batendo e aquilo que a gente vive. A vida é aquilo que a gente escreve. Outro dia eu disse uma coisa que talvez responda essa pergunta. Eu estava numa reunião de diretoria e aquelas coisas de um tem uma posição, outro tem outra. Eu falei, para vocês o que é o avesso da vida? A morte. Eu falei, não é a morte. É a perda do encanto. Enquanto a gente tiver encantamento, a gente está vivo, a gente vive porque a gente acredita nisso. Está cheio de gente que morreu em vida, porque perdeu o encantamento. Como disse, foi o Tid, que você mencionou, que diz que um monte de gente morreu em vida lá dentro da Globo. Eu vi um monte de grandes autores, e autores que chegaram a fazer sucesso lá, sabe, se desencantar com tudo aquilo tal. Então eu te diria que a vida é o encantamento que a gente tem por ela, e que esse encantamento não se encerra quando o coração para de bater, sabe? E acabei de te dar dois exemplos aí, que foram dois caras que hoje não estão mais vivos, na medida do coração batendo, mas que persistem e percorrem todo o imaginário e o ânimo das pessoas da emissora. Eu acho que é um encantamento. Se a gente consegue fazer esse encantamento, isso é vida. Eu usei uma vez numa peça. Teatro é bom que a gente coloca na boca dos personagens muita coisa que a gente quer falar, né? Eu botei uma vez na boca de uma personagem que, no caso, ela estava à borda de fazer um suicídio assistido. Ela dizia assim, eu acho muito triste reduzirem a vida a um fenômeno orgânico. A vida é um fenômeno poético. É isso, cara. Você disse tudo. Enquanto há poesia, há vida. Não há poesia... É isso, você disse tudo. Se mexendo. Porque não é a questão orgânica, é muito mais do que isso, sabe? E aí você vê uma coisa, você pode falar que, pensando nesse olhar teu, poético, e que bate muito com o meu, você pode dizer que um Ésquilo, que um Sófocles, que um Shakespeare, que estão mortos, sabe? Você liga a Apple TV, você está vendo Macbeth lá com Denzel Washington, sabe? Isso é produto do encantamento que ele produziu. Esses caras não estão mortos, sabe? Eles estão, sabe? Pelo contrário, eles estão imortalizados. Você está entendendo? Então é isso, reduzir a vida a um fenômeno físico ou a um fenômeno orgânico é reduzir demais essa dádiva que nos é dada, né?
Exatamente. Enéas, estouramos em muito tempo da entrevista. Estouramos? Estouramos. Isso significa que foi muito boa. Eu espero que você tenha ainda mais sucesso no cargo, que Muito seja obrigado. o começo de um grande período de muito sucesso, de muito trabalho e de bastante otimismo. A TV, ultimamente, tem passado por uns períodos de pessimismo, de derrota. Eu acho que está na hora da gente resgatar o caminho original da televisão, que era bem mais interessante, ao meu ver. Muito obrigado. Perfeito. Se ficou alguma coisa por dizer, aproveita a oportunidade. Nós estamos Não, eu agradeço muito a você essa oportunidade. Agradeço muito legal o grau que você, o layer que você levou à entrevista, não ficou no factual, isso é muito legal. Não, o que vocês estão fazendo? Quais são as próximas produções? Isso a imprensa do dia a dia dá conta disso. Na realidade é uma entrevista para abrir o coração, e isso é legal. Foi muito legal mesmo essa experiência com você, adorei. Eu acredito que muito isso seja fruto também da tua trajetória artística, da tua carreira e tal. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas estão muito imersas na criação e não conseguem ter esse olhar afastado. E você me surpreendeu muito nesse sentido de ter esses dois olhares muito claros, assim, você conhece muito, você fala com propriedade e ao mesmo tempo você se coloca no lugar do entrevistador para buscando tirar da gente as coisas todas. Achei muito legal, cara. Muito boa, Zé Vitor. Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade e convidá-los para que continuem ligados na TV Cultura aí para a gente seguir esse trabalho. Por favor, prestigiem o trabalho da Enéas, que realmente está espetacular. A emissora está numa crescente de interesse do público e a gente espera que isso seja uma coisa que não tenha fim. Vamos dominar o mundo com a TV Cultura, que é o que a gente gostaria de ver. Mais gente vendo coisas de qualidade. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Espalha por aí, se inscreve no canal. A gente volta numa próxima. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.